Olá, boa noite. Tudo bem com vocês? Espero que tenha assistido, compreendido a nossa última aula. E hoje nós temos mais uma aula, novos conteúdos, e mais uma vez eu estou muito feliz de estar aqui com vocês. E vamos iniciar a nossa aula, né? Eu vou compartilhar aqui a minha tela para poder auxiliar, né, na nossa interação. Que biologia já é tão complicadinho de entender e dessa forma, com imagens, se torna mais fácil, né? Nessa aula, nós veremos sobre o reino animal. Nós vamos ver a diversidade dos seres vivos, sistemática e filogenética, e vamos iniciar os estudos dos invertebrados, que são poríferos, cnidários, plateumintos, nematóides, moluscos, anelídeos, artrópodes, equinodermos e cordádeos. Mas nesta aula, nós vamos conseguir ver apenas sobre os poríferos e os cnidários. Os demais vão ficar para a próxima, porque é muito conteúdo e não dá para passar tudo de uma vez, e também nem tem necessidade, né? Então vamos lá, vamos iniciar. O reino animal. São muitos seres vivos, muitos, muitos, muitos. Então, precisava de criar-se uma sistemática, uma sistemática vem de sistema, tinha que ser criado um sistema que facilitasse a classificação desses seres, para quando você falasse de um determinado animal, soubesse que tipo de animal é em qualquer lugar. Então, taxonomia é o ramo da biologia que estuda e trata da descrição e da nomenclatura. Nomenclatura são nomes baseados em uma cultura e classificação dos seres vivos. O sistema de Linneu, né, Linneu criou a classificação que é mais usada até hoje. É claro que ela foi aprimorada, mas é a classificação que é a utilizada. Filogenia ou filogênese, né, é o sistema atual que testa as hipóteses de relações entre parentescos evolutivos, porque às vezes a gente tem muita certeza, mas aí de repente, baseado em estudos mais modernos, de acordo com que a tecnologia vai avançando, que os equipamentos vão evoluindo, conseguimos descobrir coisas novas que mudam aquilo que já conhecíamos, que já pensávamos, que tínhamos certeza daquilo ali. E sistemática é a área da biologia que se preocupa com a taxonomia e a filogenia, porque é feito vários estudos baseados em várias características para determinar esses parentescos. Então, vamos começar pelo começo, né? O sistema de classificação de Linneu. Ele é feito do maior para o menor. Temos aqui reino, filo, classe, ordem, família, gênero, até chegar na espécie, tá? Espécie humana, espécie animal, o cachorro é uma espécie, o lobo é outra espécie, a vaca é outra espécie, e cada um tem a sua classificação. Às vezes existem tantos animais de uma um determinado filo, por exemplo, que é preciso haver subclassificações. Por exemplo, tem algumas espécies que a gente vai encontrar subfilo, subclasse ou subordem, ou só um, né, ou só o outro, ou às vezes três em um lugar só. Quer ver? Eu vou dar um exemplo aqui para vocês disso que eu estou falando. Ó. Olha aqui a classificação do cachorro. Reino Animalia. Animalia quer dizer animal, tá? O reino animal. Filo Chordata. Chordata vem de cordado. Mais para frente a gente vai ver o que significa esse cordado. O subfilo dele é Vertebrata. Aqui, ó, já não existe, nessa classificação, já não existe subfilo, porque nem sempre é utilizado, entendeu, né? O subfilo dele é o Chordata, classe Mammalia, que quer dizer a classe dos mamíferos, então nós também estamos inclusos nela. Ordem Carnívora,
família Canidae, gênero Canis, espécie Canis familiaris. Uma curiosidade, tá? Nós não somos carnívoros, apesar assim de termos os caninos assim mais pontudinhos, que furam melhor os alimentos. Pelas evidências evolutivas, né, nós temos estruturas mais adaptadas ao herbivorismo. Nós parecemos mais com animais herbívoros, né? Os nossos molares, por exemplo, são próprios para triturar alimentos e não furar ou cortar, porque olha só, o cachorro mesmo, né, que está aqui dentro da ordem carnívora, olha a diferença da dentição dele, todos os dentes são mais pontudos, né, que é específico para furar. E uma outra curiosidade bem interessante também, tem um documentário na Netflix que se chama Dieta dos Gladiadores. Lá conta especificamente sobre isso assim, de um jeito muito interessante, e eu nunca imaginei isso. Os gladiadores, né, aqueles guerreiros de arena, eram vegetarianos. Conta todo o histórico de alimentação deles lá, aí mostra também vários atletas que optaram por eliminar a carne da alimentação, né? Que seguiram como vegetarianos, como veganos, e melhorou muito o desempenho deles nas atividades físicas. Mas, sim, isso não é uma regra, não é para todo mundo que vai servir, nem tudo que serve para um serve para outro, e cada pessoa determina, né, o que quer fazer da sua vida. Mas é bem interessante, né, a gente conhecer esses outros pontos de vista. É bem legal. E você tem todo o direito de eu passei muito tempo sem carne e agora eu resolvi voltar a comer carne, ou de simplesmente falar, eu não vejo necessidade, eu não quero, vou continuar comendo carne porque eu gosto. E pronto, tá tudo certo. Mas, enfim, é bem interessante a gente conhecer essas coisas. Depois, se vocês tiverem oportunidade, assistam esse documentário, porque é muito interessante. Então, vamos seguir com a nossa aula. Vamos começar pela sistemática. Sistemática, né? Sistemática vem de sistema, anagênese e cladogênese. Anagênese é o tempo longitudinal, cladogênese é o que vai acontecer de diferente, é a novidade. Essas coisinhas aqui, ó, a gente chama de nó. Em cada nó desse, acontece alguma característica que vai causar alguma mutação. Aí, quer ver que tem outro exemplo aqui embaixo, ó. A anagênese, ela é mais devagar, tá vendo? Tinha borboletinha que ela com risquinho amarelo e ela reproduziu. Aí depois ela já veio sem a risquinho amarelo. Agora que a cladogênese, ela já tem mais variedades, produz mais espécies. Tá vendo que o tamanho, o formato, são produzidas mais espécies. E a anagênese, ela é mais vagarosa, ela não é tão... Não tem tantas variações quanto a cladogênese. São só sistemas de classificação, tá? Filogenética ou cladística, que é o modelo mais atual, né? Estabelece melhor as relações evolutivas entre diferentes grupos com a maior objetividade possível. Certeza absoluta, eu acho que é muito arriscado você afirmar algo com certeza absoluta, porque a gente está cansado de ver por aí, né? Um exemplo bem básico, né? O ovo faz mal, eu tenho certeza que o ovo faz mal. De repente, no outro dia, tem que comer tantos ovos por dia, porque o ovo é o alimento mais completo que existe. Então, a gente tem que ter muito cuidado com as afirmações de 100% certeza. E os verdadeiros cientistas, eles não afirmam 100% com certeza. Eles afirmam com a maior objetividade possível. E as evidências indicam, né? Considera caracteres anatômicos, fisiológicos, comportamentais, tem uma série de características que vão contribuir para descobrir parentescos entre espécies.
define relações evolutivas entre organismos por meio de algoritmos específicos. Você joga lá no computador as características e aí os programas específicos, né, vão fazer toda uma análise e vão descobrir as espécies similares. Aí eu coloquei uma observação aqui para eu poder lembrar de falar sobre isso para vocês. Grupo dos peixes são uma classificação válida pela escola evolutiva. Aí lá na frente tem uma figura que vai mostrar mais claro sobre isso aqui, tá? Mas não é aceito como uma classe válida pela cladística, pois ela não tem origem a partir de um ancestral comum. São vários ancestrais. Aí, como ele não tem origem só de um ancestral comum, ele não entra nessa... Né, não é que ele não entra, mas ele não é aceito como uma classe para filogenética. Consta como classes diferentes. Outra coisa muito importante, a sistemática filogenética. Agora a gente está afunilando o entendimento dessa classificação, tá? Existe condição primitiva e condição derivada. O que é isso? Primitivo é o real, é o que é. Eu nasci preto. Mas, de repente, eu comecei a ficar com a asa azul. Aí vai existir um estudo de antecessores e sucessores daquela espécie para descobrir qual que é a característica, né, a condição primitiva ou a condição derivada. Ele era preto e ficou azul, ou ele era azul e começou a ficar preto? São estudos muito complexos. E são chamados grupos monofiléticos os grupos naturais formados por organismos que compartilham a condição derivada e descendem de um ancestral comum. Por exemplo, era todo mundo preto e ficou azul, só que com diferentes tons de azul ou com diferentes lugares do corpo, né, com a coloração azul. Então, são características compartilhadas, derivadas, e todos descendem de um ancestral comum. Esses são os grupos monofiléticos. O reino Animalia é um grupo monofilético. E isso aqui, é esse aqui, não é esse aqui, que tem a prova. Aqui, ó, a característica de prova. Multicelularidade, desenvolvimento embrionário, junto com formação de mórula e blástula, né, que é a formação de tecidos, são tecidos embrionários. Mórula tem diblásticos e triblásticos, mas enfim, formação de tecidos. Mais para frente a gente vai ver mais detalhado sobre isso aqui. O que importa agora é falar sobre essas características aqui, que é o que nos define como grupo monofilético, né? Todo o reino animal, tá? Aqui é o que mostra o que eu falei para vocês aqui em cima sobre os peixes, ó, que eles não descendem de um ancestral exclusivo, eles descendem de vários. Aqui, ó, o exemplo. Quer ver? Olha aqui em cima. Aqui em cima são as espécies, o que também é chamado de terminais, tá? Nessas classificações. Então, pode ser que... Isso aqui tudo é cladograma, tá? Esse aqui é cladograma, esse aqui é um outro tipo de cladograma. Então, pode ser que você encontre algum que aqui, ó, tem o nome de terminal, aqui tem o nome de nó. Aqui, olha aqui nos terminais, ó, tem 3 tipos de peixes. E 2 tem esse ancestral aqui comum. Mas tem um que tem um outro ancestral, que não tem nada a ver com esse ancestral aqui. Por isso que ele não é um grupo monofilético. Os peixes não são um grupo monofilético, tá? Mas o reino Animalia é. Os peixes sem mandíbulas, eles são bem simples, eles descendem do ancestral dos cordados, né? Aí, essa espécie aqui, os tracodemos, que já são extintos, deu origem aos peixes sem mandíbulas e a esses caras aqui, ó, que também já estão extintos, né? Os placodermos e os antodianos, acantodianos.
Os placodermos deram origem aos peixes cartilaginosos e a esse outro grupo aqui, ó. Esse outro grupo que deu origem, né, aqui já está mais relacionado aos acantodianos, que deu origem aos peixes ósseos, que são diferentes, e a esse outro grupo aqui. Esse outro grupo aqui foram os anfíbios primitivos, né, os já extintos, que deram origem aos anfíbios, como conhecemos hoje, e também aos répteis primitivos, extintos já também, né, os dinossauros. Então, a partir daqui que temos mais conhecimento, mais informações, pelo menos assim, informações que já estão mais globalizadas, que já são mais fácil acesso. Essas informações daqui para trás são mais do campo científico mesmo, estão assim mais para estudiosos da área. Aí aqui, ó, os répteis primitivos originaram esses dois grupos, os mamíferos, nós, e os répteis como conhecemos. E através dos répteis, né, existiu uma espécie bem aqui que originou os répteis, uma parte continuou réptil e outra parte originou ave. Na verdade, foram duas espécies aqui, né, para fazer esse diferencial aqui. Mórula e blasto, os tecidos embrionários. Vamos começar lendo isso aqui, lendo o cladograma, que eu acho que vai ficar mais fácil de explicar para vocês, indo por partes. O cladograma a gente sempre começa pelos terminais, tá? Vamos aqui nos poríferos. Vocês observaram que aqui são os invertebrados? É o cordado. Os poríferos. Vem aqui, ó, do metazoa ou reino animal, tá? Vem os poríferos. Aqui tem uma característica nesse nozinho, gastrulação e tecidos. E aí, daqui desse nozinho origina outras duas pontas, né? Então, essa ponta aqui origina os quinidários. Os quinidários já são mais evoluídos do que os poríferos. Eles já são mais complexos. Esses tecidos aqui, ó, eles têm dois tecidos básicos quando está formando o zigoto, né? São tecidos embrionários, como eu já falei para vocês. Tem apenas o ectoderma e o endoderma, né? O ectoderma está de fora, o endoderma está de dentro. Aí os triblásticos, né, que já tem aqui, ó, várias outras ramificações, já são mais complexos, eles têm três tecidos, tem o ectoderma, mesoderma, que é o que está no meio, e o endoderma. Esses tecidos aqui, eles darão origem a tecido nervoso, tecido muscular, vários outros tecidos que existem no nosso corpo. Então, por isso, animais mais simples são apenas diblásticos. E os diblásticos, uma característica deles é a simetria radial. Simetria radial significa que você pode cortar ele de qualquer ponto que as partes serão iguais. Já a nossa simetria é bilateral. Aí vamos aqui nos animais triblásticos, né? Temos os prostômios e os deuterostômios. Os prostômios, quer ver aqui, ó, celoma surge como espaço interior de massa de células mesodérmicas, deuterostômios, boca e ano. Isso aqui significa que temos um sistema digestório completo, uma entrada e uma saída. Nem todos os animais têm um sistema digestório completo. Vamos aqui nos prostômios, né, que o celoma deles é um pouco diferenciado. Nós temos os acelomados, aqui ó, acelomado significa sem celoma, a significa não, tá? Acelomado, sem celoma. É mais como um espaço vazio, tá vendo aqui, ó, ectoderme. Então, aqui, o tecido, os tecidos embrionários, eles não formam outros tecidos complexos, então ele fica mais aqui com esse espaço vazio mesmo.
Dentre os prostômios, nós temos essas duas características aqui, o ecdyzoa e o lopotrocozoa, que originaram outras 3 espécies. Nós temos a classe aqui, a Molusca e a Melídea, que vem dos Lopocotrozoa. Os dos ecdyzoa nós temos, isso aqui depois eu vou explicar direitinho para vocês, são características relacionadas à estrutura. Pseudocelomado, olha que figurinha, ó, mesoderme, ele tem um falso celoma, é só um espaço, não é um espaço interno, ele não é preenchido, ele não tem muita função, ele tem um espaço. E nós temos aqui também o artrópoda, né? Ele já tem um exoesqueleto tinoso. O esqueleto nosso é interno. O exoesqueleto, exo está do lado de fora, né? Vem do exterior. Então, esses animais, todo animal que possui exoesqueleto, ele precisa de passar por muda. A cigarra, direto a gente vê por aí, né, na época, ou a casca da cigarra lá. Para ela crescer, ela precisa de sofrer uma mudança daquele, chama ecdise esse processo. Ela sai, né, a pele velha dela, o esqueleto velho dela, e se desenvolve um novo. Aí nós temos aqui agora os deuterostômios, né, que já são animais de sistema digestório completo, né, que tem boca e ânus. Temos a equinodermata e o chordata. Nós viemos aqui do chordata, né? Nós estamos mais evoluídos, nós entramos nos vertebrados. E aqui nós estamos falando só sobre os invertebrados. Mas é a partir daqui que a nossa espécie tem origem. Mórula e blástula, né, não são tecidos verdadeiros. Esponjas, parazoários, eu esqueci de falar disso aqui, ó. Os para quer dizer a parte, né? E os zoários, eles estão relacionados para a zoa. O nosso reino, né, zoológico, deixa eu ver, esqueci o nome. Reino metazoa, tudo que é zoo é animal, quer dizer animal. Temos várias definições sobre isso aí, vários nomes que levam o zoa, né? Por exemplo, aqui o reino metazoa, eumetazoa. E os poríferos, eles são metazoários, aliás, parazoários, né? Eles estão fora desse reino, eles estão à parte. Gastrulação, os folhetos embrionários que deram origem aos tecidos, né? Os celomas eu já falei para vocês, os prostômios e deuterostômios eu já falei para vocês também. Vamos para o próximo. Filoporífera, esponjas. Sim, é o Bob Esponja também. Representam animais marinhos e água doce. Estrutura corpórea mais simples, vivem fixas aos substratos, animais sésseis. Sésseis significa que eles estão fixos ao solo. Através da circulação de água, obtêm alimento filtrando diminutas partículas de alimento, fazem trocas gasosas, eliminam resíduos e se reproduzem, tudo através dessa circulação de água. Não possuem células nervosas ou sensoriais, mas percebem e respondem a estímulos do meio, a comunicação entre as suas células. São geralmente bem pequenas, mas existem espécies que ultrapassam 2 metros de altura, assim, 3 metros de largura, que é uma coisa enorme. A reprodução deles é assexuada, né, por brotamento, fragmentação e gemulação. Brotamento, deixa eu ver aqui, ó, na figura, né? Aqui, ó, tá vendo que tem um pedaço dela e aí começa a nascer um brotinho, assim, ó. É realmente um broto. Essa aqui é um broto dessa parte dela aqui, ó. Fragmentação é quando quebra um pedaço aqui, ó. Quebra um pedaço dela e cai pro lado, aquele pedacinho que caiu vai começar a nascer outro.
outro indivíduo. E gemulação é quando formam gêmulas nelas e aí elas se desenvolvem, é como se fosse um broto também. E essas gêmulas se desenvolvem e se tornam um novo indivíduo. Nessa figura aqui, ó, dá para explicar melhor para vocês sobre os poríferos. O ósseo, vou voltar nessa figura aqui de cima, é essa parte aqui, ó, essa boca, esse buraco, se chama ósseo, que é por onde a água entra, circula e sai. Aí tem várias células, né, que para absorver, para fazer todas as funções. Porócitos, aqui está mostrando o fluxo de água. Tem os porócitos, tem esponjocélio. Os coanócitos e amebócitos são partículas mais especializadas para fazer essas filtrações. As espículas e o mesênquima é esse amarelinho que está aqui no meio, ó, são as estruturas de sustentação dela, o esqueleto dela. A pele dela, né, se chama epiderme. E aqui, ó, tem a célula, né, tá ampliada do coanócito. São células flageladas. Essas células também são as responsáveis pela reprodução delas. Partículas de alimento em muco, fagocitose de partículas alimentares, então toda a digestão dela é intracelular, só acontece dentro das células, não tem um meio específico para que isso aconteça. Coanócito e amebócito. Então, são bem simples mesmo. Filocnidária. Como a gente viu lá naquele cladograma, filocnidária, ele já é um pouco mais complexo, né? Ele já tem estruturas mais especializadas. São animais diblásticos, que possuem boca, mas não possuem ânus. Então, o sistema digestório deles ainda é bem simples. Tem a cavidade gastrovascular, tentáculos na região oral. Alguns pólipos não são fixos e se locomovem, por exemplo, as hidras. As medusas se locomovem por jato de propulsão. Então, vamos lá. Pólipo, fixo. Medusa, água-viva. Nada assim. Isso aqui chama jato de propulsão. Mas existem alguns pólipos que não são fixos. Eles andam, olha só essa figura aqui, ó, fazendo cambalhota. Essa aqui é a parte que fica fixa, essa aqui de cima é onde tem os tentáculos, a boca dele. Aí ele vai dando cambalhota e vai andando, e é assim que a coisa acontece. É a hidra que faz esse tipo de movimento aqui, e a hidra, ela está mais localizada na água doce. E esse filo aqui, né, todos os tentáculos, eles possuem células urticantes, que é onde queima, né? Aquelas células que queimam, né? Que a água viva queima, muita gente chama coanócitos essas células. E aqui, ó, tem elas aumentadas. Então, tem a célula, chama quinidócito, e tem o opérculo, que é uma saída. E aí, quando tem contato com alguma superfície, com a perna de alguém, sai um filamento urticante. E tem espécies que dão choque, paralisa, tem outras que só queima, e dizem que dói muito. Então, vamos continuar. Dentro do filo cnidária, né, a principal divisão que tem são os pólipos e as medusas. O pólipo, então, ele é bem simples, ele é bem tranquilo. É o que fica fixo. Agora, das medusas, são as águas-vivas que nadam, tem mais diversidades. E aí vamos ver sobre elas. Tem a classe hidrozoa, que são representadas pelas caravelas e pelas hidras, né, em água doce. Isso aqui é uma caravela. Incrivelmente, isso aqui não é um indivíduo, isso aqui é uma colônia. São vários indivíduos. Essa aqui é a hidra, e aqui está mostrando, nessa figura aqui, mostra o processo de reprodução delas. Então, a hidra, né, ela tem o que a gente chama de alternância de gerações.
Então, o indivíduo adulto tem aqui, né, sai os espermatozoides, se encontram com o óvulo e geram um ovo, né, fecundado. O ovo forma um pequeno pólipo que forma um indivíduo e esse indivíduo vai gerar broto. Então, aqui é a reprodução sexuada, que é a troca de material genético para a formação do ovo, e aqui é a reprodução assexuada, onde não há troca de material genético. E a mesma coisa acontece aqui também. Né? Tem a colônia de pólipos, isso aqui já são outros tipos de medusa, tá? Isso aqui já são animais natantes. Hidras são animais sésseis, que ficam fixos. Natantes são os animais que nadam. No caso, as caravelas. Dessa classe aqui são as caravelas, né? E acontece exatamente a mesma forma de reprodução. Tem a colônia de pólipos e ela libera um broto, que há fecundação, que há um zigoto, né, um ovo com troca de material genético, que se forma, o que vai mudar são os nomes. O pólipo jovem, né, que se forma, aqui chama só o ovo. Aqui ele é uma larva, plânula, chamamos de plânula, que forma um pólipo jovem, que vai formar uma colônia, e aqui ó, ela gera um broto também. Então, isso que é alternância de gerações, dois tipos de reprodução no mesmo ciclo de vida. Na classe Scyphozoa, nós temos o exemplo aqui, ó, da Aurelia aurita. Reprodução sexuada, reprodução assexuada. Os dois indivíduos, existe a fecundação, o ovo, a larva, fixação e metamorfose. Aí agora tem início a reprodução assexuada, porque o pólipo que se fixou vai sofrer um processo que chama estrobilação e vai formar um novo indivíduo, vai liberar uma larva. E essa larva vai se tornar um indivíduo que vai repetir esse ciclo, e aí vai ter a reprodução sexuada e a assexuada no mesmo ciclo de vida. E, por fim, a classe Anthozoa, indivíduos apenas na forma poliploide, ou seja, apenas fixos. E coloniais, solitários, né, ou coloniais. Reprodução sexuada ou assexuada. Não há alternância de gerações. A forma mais comum de reprodução é a divisão longitudinal do corpo. Isso aqui é uma anêmona. Vocês lembram lá do filme do Nemo? Ele mora dentro de uma anêmona? Vocês lembram de eu falar também lá no início da aula que esses tentáculos aqui são urticantes? O Nemo, ele tinha uma proteção, né, que é específico do peixe palhaço. Ele tem uma proteção na pele que ele não se queima ao contato desses tentáculos, enquanto outros animais sim. Então, é uma relação de troca. É uma das relações ecológicas que se chama simbiose. Nesse caso aqui, ela oferece proteção para o peixe, que o peixe mora tranquilo aqui dentro, ele não se queima, mas nenhum inimigo vai entrar, porque os inimigos se queimam. E o peixe oferece comida para ela, né? Porque ele vai se alimentar ali, então ela vai poder filtrar os restos de alimento. E aqui, ó, nós temos o coral cérebro. O coral cérebro, isso aqui também não é um indivíduo, tá? Isso aqui também é uma colônia. E colônia significam vários indivíduos vivendo em conjunto e todos produzem a mesma função. É igual, é uma comunidade mesmo, é uma colônia. Todo mundo mora junto e todo mundo trabalha, todo mundo lava a louça, todo mundo faz a defesa, todo mundo busca alimento. Quando é um indivíduo multicelular, aí cada célula faz uma função diferente, né? Essa que é a diferença de colônia e de seres multicelulares. Acontece muito em bactérias, a gente vê, existem as bactérias criptococcas, né, que são formadas por vários corpos juntos, assim, ó, são que formam colônias. São todos os indivíduos exercendo as mesmas funções. E o ser multicelular já é o oposto, são várias
várias células, né, vários indivíduos específicos, cada um com a sua função específica, para formar um único organismo. Esse coral aqui, dessa espécie cérebro, ele produz um exoesqueleto quitinoso, que serve para a proteção dele também, e ele é muito encontrado em barreiras de corais, é muito comum, inclusive essa foto que foi tirada aqui em Abrolhos, que no Brasil fica ali na região da Bahia, muito bonito lá. E com o aquecimento dos oceanos, eles sofrem um processo de branqueamento. Esse branqueamento interfere bastante nas funções dele, na importância ecológica que ele tem, né? Nas funções internas e do que ele pode oferecer ali para o meio, porque acaba que ele é morada de vários outros animais, fornece proteção para ele e para outros também, né? Então, o que tínhamos para hoje era só isso, tá bom? Dúvidas, por favor, deixem no fórum de dúvidas e estarei pronta para respondê-las, tá bom? Muito obrigada por estarem aqui hoje e espero ver vocês na próxima aula. Tchau, tchau.